Boa noite. Boa noite. Estou feliz, casa cheia. Bom, hoje eu trouxe para as nossas reflexões o tema vontade. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, que é considerado esse livro a cartilha do plano espiritual, tem um capítulo, que é o capítulo 2, chamado Vontade. O capítulo 1 é a mente, tá? A mente é o espelho da vida em toda parte. Até coloquei aqui, ó. A mente é o espelho da vida em toda parte. É o capítulo 1. Ele começa o livro já dando essa informação. Então a nossa mente é poderosa. E ela espelha, é um espelho. O que faz um espelho? Reflete uma imagem. Qual é a imagem que eu estou projetando na minha vida que reflete de volta para mim? Tá? Então a gente vai falar sobre a vontade, que a vontade é o que vai te impulsionar, é a força da alma que vai te impulsionar nas realizações que você tem a fazer. Observa que uma pessoa que não tem vontade, ela se neutraliza, ela não caminha, ela estaciona e ela prejudica toda a casa mental dela. Então a vontade é essa potência da mente, essa força de realização que todos nós temos. Só que a gente precisa impulsionar essa força. Ela já existe em nós, a potência da alma. Tá? Bom, eu coloquei aqui, ó, o que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. É um espelho. Tudo que a gente vê tem em nós. Então é difícil a gente enxergar isso, né? Mas aquilo que me incomoda no outro, eu preciso trabalhar, não é no outro, é em mim. Em mim que eu tenho que trabalhar. Bom, você é o reflexo da sua mentalidade. Como nós estamos projetando a nossa mente? Quais são os pensamentos que povoam a nossa mente? Como é a nossa vida? Como ela está refletindo esses pensamentos que a gente tem se mantido constante na nossa mente? E esses pensamentos refletem aquilo que acontece na nossa vida. Ok? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, ele coloca no livro a mente humana como um grande escritório. Então, faz uma analogia da nossa mente com um escritório. E esse escritório tem vários departamentos. E ele seleciona 4 departamentos da mente. E esses 4 a gente vai falar sobre eles. Então, ele diz aí: comparemos a mente humana a um espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Quando ele diz isso aí, ó, espelho vivo da consciência lúcida, a minha consciência, ela tem que estar lúcida, ela tem que ter luz. Para quê? Para que eu possa fazer melhores escolhas. Uma consciência que não tem direção, ela é movida pelos outros, os outros que governam a sua mente, os outros que governam a sua vida, você perde a direção e o controle dela. Então você é movido pelo externo e não pelo seu interno. Tá? A gente vai falar disso. Bom, então vamos lá ao escritório dessa mente. Quem é a diretora do escritório? A vontade. Então ela é a chefona do escritório. É chefe da nossa mente. Lembra que eu estou falando de escritório, tá? Estou falando de mente, tá? Então a vontade, ela é a gerente dessa mente. Tá? Por isso ela é a grande potência da alma. Aí ele coloca 4 departamentos. Departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação, departamento da memória.
que faz o departamento do desejo? O departamento do desejo é aquele que vai direcionar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente objetiva, o que eu gosto de fazer. Então, o desejo vai se construindo aí na sua mente. O que diz o departamento da inteligência? O departamento da inteligência é o quê? A parte cultural, a parte do conhecimento, a parte do que você vai adquirindo e para onde você direciona o uso da sua inteligência. Como desejo, para onde eu direciono aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que é prazeroso para a minha vida, aquilo que eu vou escolhendo. Então, o desejo vai fazer isso, né? Ele vai te trabalhando essa questão de propósitos mesmo, tá? De ideais que você quer. E a inteligência, ela vai dar uma direção para esse conhecimento que você tem, para essa cultura que você adquiriu, para que lado você está direcionando essa inteligência. Aí o departamento da imaginação é o departamento que está ligado à nossa criatividade, à nossa expansão, aquilo que a gente vai projetando. Então é dos nossos ideais, é um departamento que tem uma amplitude muito grande. O departamento da memória é o departamento que arquiva as nossas experiências. Que experiências eu estou arquivando na minha mente? Experiências boas, experiências ruins, informações boas, informações ruins. Então, o departamento da memória, ele vai absorvendo tudo isso. Cada departamento desse é dirigido pela vontade. Uma vontade é que vai coordenar isso. Quando um desses departamentos sobe a direção, ou seja, ele nos dirige, a gente perde o comando da nossa mente. Então, você tem desejos às vezes, de beber, de fumar, de ter um desejo de vingança em relação a alguém. Quando isso acontece, a sua mente não está lúcida, a sua consciência não está lúcida. Então esse departamento, ele comanda você, porque ele comanda seu corpo, ele comanda suas ações, ele comanda a sua vida, e você fica assim, eu não consigo sair disso. Por que você não consegue? Porque a ação da vontade, ela desceu, ela saiu da gerência, ela foi despedida da gerência. E a sua mente é controlada pelos desejos. E não é o desejo que tem que controlar a sua mente, é a vontade que tem que controlar o seu desejo. A gente confunde vontade com desejo. Então a vontade é a ação lúcida, esclarecida, que eu preciso direcionar ela. Deu para entender aí? Então você vai dizer assim, a carne é fraca. Não é carne fraca. É espírito, consciência indisciplinado. Tá? Mal educado. Ok? Quando você usa a sua inteligência para fazer coisas boas, para aprender, para estudar, ampliar seus conhecimentos, produzir coisas boas para as pessoas, no seu trabalho, no seu grupo religioso, na sua casa, você está usando aquilo que você já foi conquistando, não importa o que seja. Você pode ser uma excelente costureira, uma excelente cozinheira, um excelente pedreiro, um excelente médico, não importa, o que importa é como você está usando essa inteligência. Você está usando essa inteligência para o teu benefício e para ajudar os outros,
Ou essa inteligência está visando lucros, interesses financeiros, poder, destruição. Você tem uma inteligência, você tem uma capacidade de conhecer o átomo, como ele é feito, como ele é constituído, o que eu posso manusear com ele. Você pode trabalhar isso para criar medicamentos, você pode trabalhar isso para criar aparelhos médicos que vão beneficiar os tratamentos, você pode usar também para fazer uma bomba. A inteligência é a mesma. Só que para onde eu estou direcionando ela? Tá? Você tem o departamento da imaginação, você pode usar sua criatividade para olhar o bom, o belo, o bonito, o que traz benefícios, o que é agradável aos olhos, o que é agradável àquilo que você gosta. Ou você pode ficar focado com a sua imaginação nas notícias deprimentes, na violência, na fofoca, na maledicência. O que vai acontecer com o seu departamento aí da imaginação? A vontade desce e a imaginação sobe. A memória ela vai arquivar tudo que você vai vendo, que você vai observando. Então é um arquivo de experiências. O que eu estou guardando dentro da minha memória? Eu não estou enchendo ela demais de coisa que não serve para nada? Ou eu estou usando essa minha memória para guardar coisas que realmente sejam importantes para a condução da minha vida? Então, a gente vai trabalhando isso na mente. A mente que está fazendo todo esse processo. Mas é a vontade que vai dirigir a ação de tudo isso. Está dando para entender, gente? Se estiver confuso, levanta a mão. Então ele diz, eu já falei essa frase várias vezes aqui, que a vontade é a gerência da mente, deve ser esclarecida e vigilante, e ela governa todos os setores da ação mental. Por que ela tem que ser esclarecida e vigilante? Porque se ela não for esclarecida e a gente não prestar atenção, a gente usa esses departamentos e fazemos coisas que não são benéficas. É só a gente se descuidar. Por isso que o Evangelho fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou quando você vigia quanto tempo? 24 horas por dia. Aí você vai prestar atenção o que você está fazendo ou que você precisa mudar para que essa sua consciência e essa sua vontade fique esclarecida. Porque aí você vai entender: isso é bom, isso não é bom. Isso que eu vou fazer é benéfico para a minha vida? Vai trazer benefícios para mim? Vai trazer benefícios no local onde eu estou? Vai trazer benefícios para as pessoas que eu convivo? Ou para a humanidade como um todo? Se não traz benefício, traz malefício, é porque os departamentos assumiram o comando da mente. E ela não está nem vigilante, nem esclarecida. Entenderam aí? Quem vai fazer essa pergunta? Nós vamos fazer para nós mesmos. Tá? Essa é a pergunta. Então, a doutrina espírita, ela não vai te condenar em nada. Ela não vai te limitar em nada. Mas você vai começar a refletir e a repensar o que é bom e benéfico para a sua vida. Para o seu corpo, para a sua mente, para o seu trabalho, para o seu lar. O que é bom? O que não é bom, tem alguma coisa errada.
Então eu estou saindo do caminho. Por isso que ela tem que ser esclarecida e vigilante, porque ela vai dar o clique. Senão a gente vai como um barco, andando na onda, a onda puxa para lá, você vai, a onda puxa para cá, você vai também. E a gente vai fazendo o que as pessoas fazem e a gente não está nem entendendo por que está fazendo. Ah, mas todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo compra, eu também vou comprar. Mas o que é bom para você? Não adianta você ter um aparelho celular de última geração, fazendo um monte de coisas que você não sabe mexer nele. Ele é útil para você? Talvez para uma outra pessoa que trabalha com ele tenha aquela utilidade. E para você? Então a gente começa também a trabalhar os nossos consumismos, os nossos desejos. Muitas vezes a gente transfere coisas internas para o mundo externo. Então a gente precisa entender isso na nossa mente. O que eu estou buscando realmente? Tá? Vou continuar. Então a vontade, ela vai ser esse botãozinho que liga e desliga se você vai agir ou se você vai ficar estável, parado, em inércia. Parado. É o botão que vai dar. Quem vai dar esse comando? Sua mente. Tá? Sua mente com a vontade vigilante. Esse botãozinho é o clique que a gente tem que fazer. Porque às vezes você fica com a ideia, fica no pensamento, tem aquele sentimento de fazer, mas não tem o quê? A ação. Fica só no plano das ideias. Amanhã eu faço, depois eu faço, mais pra frente eu faço, quando eu me aposentar eu faço, e a gente vai empurrando e não faz. Por quê? Porque a vontade não está te impulsionando. Tudo bem? Vou continuar. Então ele diz assim: o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Porque o cérebro é o instrumento que a gente tem no plano físico. Então, a espiritualidade, o nosso espírito, através do pensamento, direciona o nosso cérebro. E aqui a gente, pelas sensações externas, a gente absorve a informação e vai esse mecanismo, vai e volta através do pensamento. Então, o cérebro é esse dínamo que produz energia mental. E cérebro gosta de informação. Adora informação. Segundo a capacidade que lhe é própria de reflexão. Tá? Então, para onde eu aponto o espelho da minha mente? Porque na direção que eu estiver apontando, ele vai refletir para mim, vai ver de volta. Se eu sou uma pessoa boa, que procuro fazer o bem, procuro ajudar, sou uma pessoa trabalhadora, cumpro os meus deveres, eu não procuro não prejudicar ninguém, vou levando a minha vida, né? Esse é o reflexo que eu estou projetando da minha mente, na minha caminhada. Se eu sou uma pessoa que reclama 24 horas por dia, estou sempre achando ruim da vida, estou sempre reclamando de alguma coisa, estou sempre achando que os outros são culpados por tudo que acontece na minha vida, é para onde eu estou apontando a minha mente. Então ela vai trazer de volta aquilo que eu estou emanando. Aí eu vou estar sempre infeliz, de mal com a vida, cheio de problemas. Aí eu pergunto, por que está assim? Porque é onde você está apontando a sua mente. Muda a frequência da mente. Muda para outra direção. Aí ele diz assim: no entanto, é na vontade que nós temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os nossos destinos. Então, você apontou o espelho, o cérebro captou uma informação. Você vai observar aquela informação que chegou, aquela situação que chegou para você. O cérebro ele vai refletir conforme
a minha vontade. Então a vontade vai dar o botãozinho. Eu vou reagir de forma equilibrada, de forma tranquila, com coerência, com inteligência para resolver aquilo, ou eu vou ser aquele estabanado, aquele violento, aquele que não leva desaforo para casa e já sai fazendo tudo que não deve. Quem vai dar esse botão? A vontade. Ela é a que vai impulsionar a ação. Por isso que ela tem que ser vigilante e esclarecida. Porque se ela não estiver vigilante e esclarecida, a gente atropela tudo. Depois tem que arcar com as consequências. Tudo bem até aí? Bom. Então nós temos aí a vontade e os departamentos. Essa vontade, ela vai trazer para a gente um equilíbrio mental, quando esses departamentos estão em equilíbrio. Quando eles não estiverem em equilíbrio, vai acontecer isso. Sem uma vontade equilibrada, eu vou ter um desejo que eu posso comprar enganos e vou levar séculos de reparação e sofrimento. Se você resolve, de repente, tirar a vida de alguém, um desejo. Naquele momento, aquele era o seu desejo. E você não pensou das consequências daquele ato. Então, para reparar aquele ato, você pode levar muito tempo, muitos séculos, para conseguir se reajustar perante a esse delito. Eu preciso controlar isso. Preciso direcionar isso para melhor. Se eu tenho uma inteligência, que eu uso essa inteligência para criminalidade, para fazer o mal, para roubar, para furtar, eu estou criando uma atmosfera mental, estou refletindo padrões mentais que vão voltar para mim. Então você prejudicou alguém, ou prejudicou uma situação, um local, e você se saiu bem, você fica feliz. Você se saiu bem. Mas o prejuízo que você causou, ele está registrado no universo, no uso da sua inteligência. Mais tarde, você vai ter que devolver para o universo aquilo que você tirou. Então, nada fica impune nas leis divinas. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Você tem uma criatividade muito grande, você pode produzir bons livros, você pode escrever bons livros, bons filmes, dirigir bons filmes, como você pode produzir filmes explorando a sexualidade, explorando drogas, explorando criminalidade, violência. Então você está usando a sua imaginação, a sua criatividade. Agora, quais são as consequências que isso vai gerar para você e para os outros? Ela pode trazer benefícios de lucro, sim, para você, mas o que você está fazendo com essas mentes que estão vinculadas à pornografia, à sexualidade, à violência, à criminalidade? Quais são as consequências que isso vai gerar? Porque isso não é o bem. Então isso vai refletir para quem? Para quem produziu. Porque a nossa mente não entende o que é ficção, nem o que é realidade. Então se você vê coisas negativas, e você fica com medo, você fica preocupado, a sua mente está registrando como uma realidade. E isso fica para você. Fica com você. Apesar de estar acontecendo do outro lado do mundo, mas a gente está registrando como uma realidade. Porque a mente não distingue o que é ficção do que é real.
Então, por isso que a gente tem que colocar o espelho da mente para coisas realmente que são boas, benéficas, que tragam algo assim prazeroso para a gente, não destrua o nosso físico, não perturbe a nossa vida, escolher o bem, fazer o bem. Ah, mas é difícil no mundo de hoje. Por isso que a gente está aqui, né? Educação da alma. Então a gente tem que ir nessa direção. É bom fazer uma atividade física, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, coisas que são boas. E você investe no que é bom. Nada sem exagero. Então é essa a direção que a gente tem. Então a gente não pode consumir aquilo que não é bom. Como no departamento da memória. Ela funciona como uma caixa registradora que pode cair no relaxamento. Você pode ficar amontoando um monte de coisa, a mente fica entulhada de coisas, você começa a ter esquecimentos, porque ela está absorvendo muita coisa que ela não precisa absorver, ela cansa, você começa a ter problema com memória. Porque ela não está conseguindo separar o que é bom e o que não é. É muita coisa, você está enchendo. Como um computador, você vai enchendo o computador, o celular e fica cheio. Uma hora você tem que limpar. A mente é assim. Como é que eu vou limpar a mente? No estudo, na oração, construindo coisas boas, focando a minha mente em algo que é bom. E o que não serve, que vai atrapalhar, vai só encher a minha casa mental, eu tiro fora. Não deixo isso vir para mim. Então eu vou selecionando informações. Porque nós vivemos num mundo de muita informação, muito acelerado. Se a gente descuidar, nós estamos dentro de uma panela de pressão. Aquilo vem vindo, aquilo vem vindo, aquilo vem vindo, daqui a pouco você está numa panela de pressão, você vai estourar. E as pessoas começam a não ter paciência, não ter tolerância, não ter calma. Por quê? É muita coisa. Tem aquelas coisas que são do seu dia e tem aquelas que você vai absorver que não são suas e que fica aquela confusão toda na cabeça. Então é uma panela de pressão em ponto de explosão. O que eu estou fazendo hoje para conseguir lidar com essa rotina de vida que a gente tem, corrida, e que eu não me permita ser tão intoxicado na minha casa mental? Então, essa é a reflexão que a gente tem. Porque a gente precisa dela para a nossa própria evolução espiritual. Então, vem à casa espírita, escuta uma palestra, vem para um estudo, você está cuidando do lado espiritual. Senão a gente fica só com material, e a gente acha que vir à casa espírita uma vez por semana, eu já estou pronta, desobrigada de qualquer compromisso comigo mesma. Não, gente. É no dia a dia, é na rotina do dia a dia, que a gente vai ter que exemplificar. Então, em verdade, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Não tem como a gente não absorver certas coisas do mundo. Não tem como, isso vem, tá? Agora diz assim: quando se trata de conexão com os semelhantes, você está tendo uma relação com alguém, com uma situação, às vezes no trabalho, na família, nas próprias mídias, você está absorvendo aquilo que está chegando. Essa reflexão mental coletiva a gente tem. Só que ela diz assim, porque a sintonia é uma lei inderrogável, tá? Sintonia. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra,
de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, aquilo vem por sintonia, só que eu vou selecionar. Isso me serve, isso não me serve. Isso eu posso aproveitar, isso eu não posso aproveitar. E eu vou colocar o que é bom para a corrente do bem. O que não é, não absorve. Porque muitas vezes a gente absorve a agitação e os problemas dos outros para nós que não são nossos. Então eu preciso aprender a separar, como diz o Evangelho, o joio do trigo. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que tem um agrupamento de vontades. A mídia, as mídias sociais, elas são centros de hipnose mental. Se a gente não prestar atenção, a gente fica hipnotizado por isso. E a gente faz o que todo mundo faz. E não faz qual é o seu propósito de vida. Por que você reencarnou? Por que você está aqui? Por que você está naquela família, naquele trabalho, naquele grupo religioso, com aqueles amigos? Por que você está aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Se começa a repensar sobre isso. Senão a gente vai no propósito da coletividade e se afasta do seu dever consciencial, do seu propósito de vida. E vai na massa. Segue a massa. E a gente segue. Pode observar que a gente segue. Sem pensar. É só a gente ver de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até o carnaval. Está todo mundo no mesmo pique. Para você sair dessa conexão, não é tão simples assim. Mas as pessoas seguem. Tá? Então, é agrupamento de vontades com o mesmo propósito e é um centro de forças irresistíveis. Porque ela te puxa. Puxa e leva. E se você não tiver com a sua mente, com a sua vontade vigilante e esclarecida, e seguir o vigiar e orar, você cai nas tentações do mundo. Cai nas tentações do mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Disciplinar as vontades. E o Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 909, que diz assim: o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta que a espiritualidade deu: sim, e às vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então, aquilo que é difícil para nós, vai exigir esforço contínuo, disciplina das vontades, esforço interior, trabalho diário. Não é uma vez por semana quando eu venho na casa espírita. Todo dia, o tempo todo. Cada um sabe aonde o cabo dói. Então a gente precisa direcionar essas vontades. E aí vem Jesus e diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Construímos por dentro e a vida realiza por fora. Se eu só construir fora e não olhar o alicerce interior, que é o meu autoconhecimento, eu só estou fora. Quando eu construo esses elementos internos, esses valores internos, eu projeto fora. Eu atraio melhores reflexos da mente.
A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, as nossas vontades têm que irem na direção da vontade divina. Como eu vou saber isso? Se o que eu vou fazer é benéfico para mim e para os outros, estou no caminho certo. Se não é benéfico para mim, estou no caminho errado. Se não é benéfico para os outros, também estou no caminho errado. Aí vem aquela lei áurea: não faças aos outros aquilo que você não deseja para si mesmo. Essa é a lei. Esse é o parâmetro que a gente tem para seguir. Tudo bem aí, gente? Deu para entender? Então, vamos usar as nossas vontades melhor. Vontade diferente de desejo, hein? Desejo é departamento da vontade, tá? Não deixe o desejo ganhar liderança, tá? Então, vamos aprender que a gente precisa estar sempre atento no nosso dia a dia. Vai ter quedas? Vai. A gente está em construção. Mas o importante é a gente perceber que errou e vamos construir melhor. Esse é o caminho. Ninguém vai virar espírito puro nessa encarnação, não. Tá? Mas que a gente se torne seres bem melhores. Né? E nunca acreditando assim que tudo está perdido, que nada tem mais jeito. Não. Tudo tem jeito. A gente constrói por dentro e a vida reflete por fora. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de estarmos aqui. E um feliz ano novo, né? Essa é a primeira do ano, tá bom? Mais uma. Não tem não, tá bom. Então fala. Se alguém quiser entrar no meu YouTube, eu tenho um YouTube chamado Margarete Magalhães, tracinho, que é o hífen, 3012, só lembrar 30 de dezembro, 3012, tá? Se alguém quiser entrar lá, essa palestra já está lá e tem outras lá, tá bom? Esquece que era o pacote fechado. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer aos benfeitores espirituais que nos proporcionaram estarmos aqui e prepararam todo esse ambiente para que nós aqui chegássemos e pudéssemos estar usufruindo dele. Agradecemos a espiritualidade pelo tempo de hoje, que possamos assimilar as informações e colocá-las em prática na nossa vida. Pedimos amparo e proteção pela paz do mundo, pelo futuro das suas mentes, que possam estar mais espiritualizados. Pedimos por todos aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nas casas de repouso, aonde haja dor e sofrimento, aos animais em dor, enfim, Senhor. Pedimos pela humanidade como todo, para que possa encontrar o caminho correto. E pedimos por nós, pelo nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Que a gente saia daqui renovados em todas essas estruturas, mais confiantes, alegres, dispostos para continuarmos a nossa trajetória evolutiva nesse planeta Terra. Gratidão pela casa, pelos benfeitores queridos. Gratidão por todo esse espaço que nos acolhe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal,
Graças a Deus e graças